SIM 0197900 015/2024, é o 11º da pauta. A relatora, eu faço porque a recorrente se encontra presente, doutora Lúcia. A relatora é Vossa Excelência. A recorrente é a senhora Leilane Cristina Bandeira da Silva. A sessão é aberta. Senhor presidente. Boa tarde, senhora Leilane. Leilane Cristina Bandeira da Silva. Pois não. Muito obrigado por sua presença. Doutora Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento também o doutor Paulo Lapenda, nosso corregedor, os conselheiros aqui presentes e os que estão aí remotamente. Quero dar um abraço também, doutora Ana, e dar minhas boas-vindas, né, a presidente e a vice-presidente da nossa associação, reiterando meus votos de muito êxito, viu? E muito trabalho, eu sei que vocês vão ter pela frente, e conto sempre aqui conosco no Conselho, né? Dando sequência aqui aos trabalhos, eu vou chamar aqui a julgamento o processo, a notícia de fato, o processo número 01979-000-015/2024. A recorrente é a senhora Leilane Cristina Bandeira da Silva, e tem por objeto apurar a suposta irregularidade documental de estudante matriculado em escola municipal da rede pública de ensino do município de Paulista, Pernambuco. Eu vou fazer só o relatório, né, doutor Renato, tendo em vista que a senhora Leilane vai fazer uso da palavra. Pelo que eu vi aqui, a questão foi resolvida, né? Isso. Então, quer que eu adiante, eu já posso ler a ementa e... A senhora lê a ementa e eu indago se ela quer fazer uso da palavra. Certo. Pronto, então eu vou ler aqui a ementa. Recurso administrativo, promoção de arquivamento de notícia de fato, educação, não entrega de documento escolar necessária à transferência de aluno, esclarecimento prestado pela Escola Municipal João Pereira de Oliveira Filho, entrega de documento com veracidade de conteúdo confirmada pela noticiante, efetivação de matrícula, resolutividade, inexistência de fundamentos para adoção de medidas extrajudiciais ou judiciais. E o meu voto é pelo não provimento do recurso. Então... Senhora Leilane. Essa questão foi resolvida, a senhora recebeu a documentação do seu filho? Resolvida em questão, porque nada foi analisado. A Secretaria de Saúde, de Educação disse que ia haver uma investigação e não houve investigação. Elas deram a nota que quiseram. Meu filho passou 2 anos com registro, dizendo que ele era desistente. Só descobriram, porque eu fui lá pegar a transferência para outra escola, a transferência para outra escola, foi quando descobriram que ele estava como desistente durante 1 ano e disseram que foi apenas um equívoco de 2 anos para perceber, e que a Secretaria de Educação disse que ia ter uma investigação, e não houve investigação nenhuma, só ligaram cobrando a transferência, as notas do menino, que botaram qualquer uma, porque eu passei 1 semana indo no colégio e não encontraram em canto nenhum as notas do menino. Ligaram para a professora na minha frente, até me acusaram de não ter levado meu filho, que ia me investigar, por não levar meu filho à escola. Passei por um constrangimento, tanto na escola como na secretaria, como fui no conselho tutelar, porque... Eu acho assim, se uma gestão está ali, é para tomar conta do documento da criança, para ter responsabilidade. E isso não tiveram. Foi irresponsável. E tanto querendo reverter. Até perguntar se eu queria que botasse nota 666 para resolver, foi oferecido. E eu disse que não. Porque se eles podem botar 6, eles podem botar 10.
Por que não 10? Não, porque não pode, porque não é um protocolo. Então, pode botar 6? Então, eu exigi lá as notas e que ela provasse que as notas realmente eram. Porque eu tenho como provar que estava como desistente, eu tenho como provar que eu fiz a renovação da matrícula, eu tenho como provar que ele foi aprovado no ano dito. Eu tenho atividade, tenho as últimas provas, eu tenho toda a documentação como provar que eles erraram. E nada aconteceu, só fez eles dar as notas e não teve nada. Passou a mão por cima da cabeça de tudinho. Estão lá, na mesma gestão, promovendo crianças, porque, para mim, esse tipo de pessoas não pode mais estar com documento se um fato desse aconteceu. Ninguém foi responsável por nada. Deu como se eu tivesse mentido, tivesse alterado, tivesse feito alguma coisa, mas eu tirei foto de tudo lá, que eles me deram os documentos, eu tirei foto de tudo, como está como desistente, tem aqui tudinho, como eu enviei também, dei no Ministério Público, todas as provas. Quando eu fui na Secretaria de Educação, eu conversei com o investigador, perguntei se teve investigação, ele disse que não ocorreu, que não sabia do fato que ia ter, porque estavam todos de férias, justo o inspetor, quer dizer, do dito colégio, estava de férias e ele não poderia inspecionar, porque só tinha ele lá para tomar conta. Eu fiz uma gravação com a minha conversa junto com ele, o celular estava em cima da mesa, ele viu, eu gravei a conversa toda, e ele disse que não tinha acontecido investigação nenhuma, que só mandaram ele pedir a nota no colégio. Então, para mim, é uma falta de respeito, é umas pessoas que não sabem lidar com criança, nem com documentação de criança, porque isso é uma coisa séria, porque se a Secretaria de Educação tivesse ciência disso, porque essa documentação vai para lá, eles deveriam ter feito, era a obrigação deles ver, né, esse ocorrido, e podia até prejudicar a mim, como mãe, porque meu filho estava sem ir para a escola, como também a criança, né? E, de fato, também que foi um constrangimento. Para matricular, tive que correr atrás de colégio no final, tive que saber qual colégio tinha vaga ou não para poder matricular meu filho, e tive que ir na Secretaria de Educação exigir o colégio que eu queria. Porque ainda ia esperar para ver se tinha vaga. Aí eu tive que ir no colégio, conversar, contar minha situação, tudinho. Aí a mulher se comoveu e matriculou meu filho. Eu não acho isso justo, acontecer isso tudo comigo e com o meu filho, que na época que botaram como desistente tinha 10 anos, hoje tem 12, e nada a ser feito, deixar para lá, como se nada tivesse acontecido. E eles estão lá na mesma gestão, mexendo com várias documentações de alunos, porque esse foi um caso que eu vi, né? Fora outras mães que não viram e tinham o mesmo caso, e deixaram para lá, entendeu? Só aqui, no coisa, não só tem meu filho, tem mais dois, na lista aqui, como desistente. Eu não sei se foi o mesmo caso, mas quando eu cheguei lá no colégio para pegar, o rapaz tinha até escrito em cima e embaixo para averiguar, e já fazia 1 ano que o rapaz disse que era para a Marta Nunes olhar a situação dessas crianças que estavam como desistente. Como você bota uma criança como desistente, renova a matrícula, bota tudo e não tem nota, e está lá como desistente. E ele dizer que estava tudo normal, não está normal. Se estava desistente é porque um erro teve, deles lá. E ainda quis me culpar como eu fosse uma mãe ausente, uma mãe que não fizesse nada pelo meu filho. É simplesmente esse fato. Então, eu não acho justo ele estar lá sem ter nenhum... assim, não ter uma investigação direito, não ter... verificar o fato de verdade, só acreditar numa palavra que não foi provada. Porque eu tenho como provar. Eles têm como provar que não estava desistente, que estavam com as notas. Da onde tiraram as notas? Botaram as notas que quiseram. Porque se em uma semana não acharam, no dia que eu disse que eu ia na secretaria prestar queixa, ia no Conselho Tutelar, ia no Ministério Público, eles no instante acharam, depois de 20 minutos. Eu tinha acabado de sair do Conselho Tutelar, estava na Secretaria de Educação, prestando a queixa, quando eles ligaram para mim e disseram que estava com as notas. Eu disse, só vou aceitar quando tiver investigação, como foi me prometido, e nada ocorreu.
Nada ocorreu. Porque quando eu cheguei na Secretaria de Educação, falei com 5 pessoas para poder falar com a responsável, porque só ela que poderia resolver, porque meu caso era grave. Foi isso que chegou lá. Porque era uma perca de documentação de um de menor. E teria que ter um responsável para resolver isso, dar conta das notas e por que o desistente. E nada foi realizado, só ligou, pegou a nota que eles quiseram dar, mandaram foto, nem lá foram. A diretora mandou foto para o tal inspetor e ele pegou e disse, aqui, elas mandaram. Não tinha nada, não. Tá lá, as notas estavam lá. A senhora que não foi buscar. Foi isso que eu escutei por uma ligação. Aí acabei indo lá para saber, eu que não fui buscar ou vocês que não fizeram o trabalho de vocês. Foi apenas isso. Porque pela gravação, eu sei que não pode gravar a conversa sem a permissão, tudinho, mas na hora eu botei o celular lá, gravei a conversa, tudinho. O inspetor falou tudinho, que não sabia de nenhuma investigação, que não passaram nada para ele, que saíram todo mundo de férias e era ele só o único responsável lá, que não podia fazer nada pelo meu caso. Eu tinha que esperar ela voltar para ver, mas ela já tinha mandado documentação para o Ministério Público, já tinha falado, feito tudo. E nada foi realizado como ela tinha falado, que deveria ser o certo, né? Ela fazer, e ela não fez. Então, tanto a Secretaria de Educação como o colégio foi omisso com o caso. Levaram como uma coisa qualquer. E, para mim, isso não existe, porque é uma documentação séria, é um de menor. Não está se lidando com qualquer um. É uma criança. E eles não tiveram responsabilidade com a documentação do meu filho, como também pode ter tido vários casos que passou a mão por cima e ficou por isso mesmo. Porque uma Secretaria de Educação não saber porque uma criança foi desistente, uma criança de 10 anos passou 1 ano sem estudar, sem ter nada, isso para mim é um problema. É um problema, uma criança fora de uma escola durante 1 ano. Que a responsabilidade dos pais não é educar, levar para a escola, fazer o filho ter um futuro, e o colégio é para ter responsabilidade e fazer com que ele aprenda, né, e cuide dele ali dentro do perímetro do colégio. E nada disso teve. Então, eu queria que continuasse, porque eu queria saber realmente se elas têm como... Eu queria que continuasse, porque eu não queria que ficasse impune. Que elas soubessem que isso é errado, porque estão lá continuando a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Está lá, a mesma gestão, no mesmo colégio, a mesma secretária, a mesma diretora, tudo agindo normalmente. E isso aconteceu comigo, as outras mães, que pode ter acontecido também, não foi de chegar e botar para frente para tentar resolver. Mas eu fui. E eu quero saber se elas podem ficar desse jeito no colégio, manipulando essa documentação de crianças sem responsabilidade. Ok, doutora. Tudo irresponsável. Liliane, muito obrigado. A senhora teve os seus 10 minutos. Muito obrigado. Nós entendemos, compreendemos aí a sua exposição. O voto da eminente relatora é no sentido de conhecer o recurso, mas negar provimento. Vossa Excelência quer falar, doutor? Não, só queria fazer alguns destaques aqui, porque todos os conselheiros já receberam. Primeiro, eu quero agradecer aqui a participação da senhora Leilane e dizer que, na 6ª Promotoria de Justiça de Paulista, o que foi levado a julgamento, a apreciação, foi a questão da perda da documentação escolar. O que foi apurado nesse procedimento e notícia de fato foi especificamente isso. Então, a promotoria tomou todos os cuidados, investigou e, ao final, se constatou que a documentação foi toda providenciada, inclusive a senhora própria aqui também reconhece que recebeu toda a documentação para proceder com a transferência do menor. Inclusive, esse fato já é de 2022, certo? E aqui, na apreciação do recurso, a promotoria de origem
não acatou, porque disse que, na verdade, já havia resolutividade. O que foi posto para ela resolver foi resolvido. E essa questão que a senhora fala não seria objeto do pedido aqui. Então, aqui se tratou apenas da ausência da documentação para a transferência do menor para outro estabelecimento escolar. E isso foi realizado. Então, em face disso, a promotoria não acatou o recurso e eu, no meu posicionamento, mantenho o arquivamento, porque eu entendo que, no que foi colocado, no que foi posto, a promotoria foi diligente e resolveu. E, inclusive, tem certidão aqui nos autos de que foram entregue toda a documentação à responsável pelo menor. Então, o meu voto é nesse sentido e todos os senhores conselheiros receberam aí o material e podem verificar e qualquer coisa eu estou aqui para esclarecer. Obrigada, doutor Renato. Nada, muito obrigado, doutora Lúcia. Todos nós entendemos perfeitamente e comungo aí do entendimento de Vossa Excelência. Apenas se Vossa Excelência me permitisse, eu iria propor um acréscimo, uma coisa simples ao voto de Vossa Excelência. Que, evidentemente, o pleito inicial da reclamante era no sentido de que não tinha essa documentação, não estava com acesso a essa documentação para que houvesse possibilidade de matrícula do filho, transferência do filho. Essa questão posta ao exame da promotoria, isso foi resolvido, não é? A outra parte, como bem disse Vossa Excelência, de possível equívoco, ou demora, ou até essas questões que ela coloca de notas aleatórias, isso aí não foi posto à consideração da promotoria. Talvez, doutora Lúcia, fosse o caso, até para atender aí o pleito da reclamante, da requerente, de nós encaminharmos cópia desse expediente à Secretaria Municipal de Educação de Paulista, no sentido de que fosse apurado se houve o equívoco, se houve realmente alguma perda de documento, perda de arquivo, porque ela diz que não somente ela, mas também há outras pessoas nas mesmas situações. Só para que houvesse uma sinalização de que há uma acusação formal, há uma questão formal que é colocada aqui ao Ministério Público, isso não foi de toda sorte ignorado. Vossa Excelência tem absoluta razão quanto ao mérito do seu voto e, de logo, eu digo que encampo perfeitamente o seu entendimento. Apenas faria esse acréscimo de encaminhar a cópia destes autos à Secretaria de Educação para que tomasse conhecimento dessa suposta perda desses dados, dessas informações, ou não alimentação das notas do aluno, ao invés disso, ele constar como desistente lá. Só isso. Se Vossa Excelência... Concordo, senhor presidente. Só fazer uma pergunta. Pois não. A senhora, além de representar o Ministério Público, representou outro órgão? Quando eu fui no Conselho Tutelar, na Secretaria de Educação e no Ministério Público. No Ministério Público, eu pedi para dar entrada porque não estavam com a nota, né? Não tinha nota, não existia nota, e como estava como desistente. Eu pedi lá, como eu relatei toda a história lá no Ministério Público, dizendo o fato em questão que eu queria saber por que estava como desistente e aonde estavam essas notas. Deve ter ocorrido algum engano, como botaram só como uma nota. Mas eu questionei para saber sobre a desistência também, que fazia 2 anos que estava lá. É porque o que está preocupando a gente em relação ao que a senhora citou aí bastante, e frisou várias vezes, que o funcionário que deve ter falhado nessa documentação, né? Sim. Por equívoco, não sei, eu acho que a senhora tem o desejo que ele fosse punido, né? Da escola. Que fosse instaurado um processo disciplinar contra ele. Com aí certeza. Por isso que eu perguntei se a senhora porque no colégio tem algum conselho escolar para tratar de algumas questões que se relacionam com os alunos e o colégio e também os pais. Então a senhora não fez essa representação lá, não é? Não, eu fui lá... Só no Ministério Público? Foi. Doutora Lúcia, no Ministério Público não tem nenhum ofício caminhando documento para... Não, aqui nos autos não consta não, doutor Edson. Muito obrigado. O doutor Renato... Pois não. Não, eu acho que Vossa Excelência pensou bem, a gente pode até discutir aqui, resolver, não tem problema nenhum, eu posso acatar
Agora, a questão é que, nesse procedimento, na verdade, né, a colega que analisou com um objeto certo determinado. Sim, claro. Né, isso, e se surgiu mais alguma coisa, e é interesse realmente que deve ser esclarecido, eu concordo também que seja. Agora, eu queria ouvir os outros conselheiros, não sei se talvez seja o caminho nós mandarmos direto, entendeu, doutor Renato, para a secretaria, ou talvez para o próprio o conselho que trata de educação lá na cidade, eu não sei como é que é essa Eu questão encaminharia para a própria secretaria e lá, o objetivo é saber, houve desídia, não houve, se perdeu, essas informações foram perdidas porque houve qualquer problema no sistema, melhor, né? ou não foi alimentado, qualquer coisa que o Certo. valha. Entendeu? Acho que se sair daqui, terá um peso maior no encaminhamento né? Pronto, disso aí. e é bom para esclarecer, né? Na verdade, não pode ficar, Claro. né, com... Claro. Mas, doutor Ricardo Lapenda, Vossa Excelência levantou a mão. Doutor Renato, eu entendo o seguinte, que nós estamos tomando conhecimento disso agora, com o que foi dito nessa sessão pela reclamante. Eu acho que não poderia entrar no voto da doutora Lúcia, porque o voto está correto, de acordo com aquilo que foi apresentado à época à Promotoria de Justiça. Se trata de um fato novo, que nós tomamos conhecimento agora. Então, não sei se é o caso de se abrir um outro procedimento. Esse se arquivava, como é a proposta do voto da doutora Lúcia, e aí se mandaria que se fosse tomado um novo fato a ser apurado. Aí sim, eu não sei, salvo melhor juízo. Eu só coloco a Vossa Excelência que, no caso, nós teríamos que primeiro indagar de quem seria a atribuição da nova promotoria para atuar. Isso é uma questão da administração, de educação, para quem é infância e juventude, para quem é que poderia... E nós tomamos conhecimento do fato agora, não é? Ela disse que já havia posto, mas pelo que consta, não. Mas nós tomamos conhecimento desse fato. Se fosse o caso da presidência do Conselho dizer que tomou ciência desse fato, numa sessão do Conselho, mandar a gravação dessa comunicação por ofício para que a Secretaria Municipal de Educação tomasse as providências. Não, o que é que o senhor acha? Eu acho que não foi somente a presidência do Conselho que tomou conhecimento, foi todo o colegiado, não é? As declarações foram prestadas, com a devida vênia, foram prestadas no âmbito de um julgamento, onde todos os conselheiros estão aqui e ouviram. Então, eu acho que não macula em nada o voto da eminente relatora, porque devolver à promotoria, se devolver à mesma promotoria, fica parecendo que nós não arquivamos o procedimento, ou que entendemos que o arquivamento foi indevido, ficou faltando uma parte, quando não faltou. O que há é a necessidade de se indagar da administração pública. Houve erro, houve equívoco? Não houve. Foi uma perda de dados, não foi alimentado, qualquer coisa que o valha. É essa satisfação que ela busca e que nós tomamos conhecimento agora. Eu não acho, doutor Ricardo, com todas as vênias a Vossa Excelência, que possa, de maneira alguma, interferir no mérito do voto. O voto está correto, o voto no sentido de arquivar. Apenas em relação a esse plus que encaminhemos ao órgão, à Secretaria de Educação Municipal, já que a escola é municipal, para que promova, não é, as diligências cabíveis, no sentido de elucidar, se não para punir, mas pelo menos para evitar que esse fato venha a ocorrer. Doutor Renato. Estou satisfeito. Muito obrigado. Pois não, Túlio. Olha, doutor Ricardo lembrou, acho que uma situação que já aconteceu aqui. Na verdade, foi isso que ele tinha falado. O voto não houve alteração, e acho que foi entendimento da maioria dos conselheiros de ofício encaminhar a comunicação. Eu acho que foi isso que o doutor Ricardo quis lembrar. Não tem problema que nenhum. aconteceu. Claro. E que vai ter seu efeito, porque eu não alteraria o voto, porque o voto é pela homologação do arquivamento e, como tomamos conhecimento, não foi só a presidência, Exatamente. todos os conselheiros, então, no nome do colegiado, que Vossa Excelência representa,
que se encaminhe um ofício, né, para a secretaria. Para que Isso, se puder diligencie. ser assim, eu acho que Claro. fica mais compreensível, né? Claro, claro. E não altera aqui o meu voto e nem Sim. a questão do arquivamento da promotoria. Sem dúvida nenhuma. Eu lhe Então, agradeço, doutor Renato. Nada. A decisão do colegiado é no sentido de conhecer do recurso, mas negar provimento e, de ofício, encaminhar a cópia dos autos à Secretaria Municipal de Educação para que diligencie no sentido de esclarecer, não é, essa suposta falta de colocação das notas ou atribuição aleatória das notas, tal como anunciado e dito aqui pela requerente. Coloco em votação o voto, em discussão, em votação. A unanimidade, o colegiado acompanha o posicionamento da eminente relatora com o acréscimo feito pela presidência. Eu quero me penitenciar, doutor Paulo Lapenda, porque aqui eu terminei pulando e não concedi o voto a Vossa Excelência, que agora, depois da cirurgia de catarata, está vendo 100 vezes mais e, evidentemente, deve ter ficado com raiva de mim. Eu peço desculpas a Vossa Excelência e, de forma atrasada, me penitencio e concedo a palavra a Vossa Excelência. Absolutamente, absolutamente. Eu apenas fiz uma hoje, vou fazer quinta-feira do outro olho, né? E já ia protestar, porque a médica pediu que evitasse ofuscação, muito brilho. E com a presença da presidente e da vice, o brilho foi muito forte e eu já ia protestar, mas ficou esclarecido e será só nessa sessão. E parabenizar, pedir desculpa, eu não pude ir por motivo da cirurgia, né? A posse, mas minha esposa foi, e que a Corregedoria estará sempre ao lado da Associação do Ministério Público. Obrigado, Excelência, mas não fique tranquilo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Pois não. Pois não. Quer falar? Quer agradecer? Doutor Paulo, só voltando aqui, muito obrigada. Eu dei um abraço à doutora Maristela lá. Uma pena você não ter comparecido. A associação está à sua disposição, mas eu mesmo não quero ficar contando com o serviço da Corregedoria, não, viu? Obrigada. Muito obrigado, doutora Helena. Na sequência, senhoras conselheiras, eu volto à ordem da pauta, é o item 8º, é o julgamento do sim. Senhor presidente. Senhora Liliane, muito obrigado por sua participação, viu? Foi encerrado o julgamento da senhora e a decisão foi no sentido de encaminhar a cópia de todos esses documentos à Secretaria Municipal lá de Paulista para que investigue e diligencie para fornecer os esclarecimentos necessários sobre o que a senhora disse aqui. Ok? Muito obrigado à senhora, viu? Pois não, alguém quer suspender a sessão, Túlio? Não, senhor presidente, era até foi um pedido para o senhor já fez, era para saber que ela de fato tinha sim, a ideia do que tinha sido acontecido aqui. Ok, tá, muito obrigado, Túlio. Eu retorno a pauta, é o 8º da pauta, o julgamento do SIM 016770000 170/2021, relator doutor Ricardo Lapenda. É um acordo não... a sessão é fechada.